tá? Eu tenho que... Eu vou olhar para cá, né? Bom, então aqui eu estava tentando olhar para não ficar de costas, né? Então nós temos uma questão das identificações de cor, pensar a própria experiência do racismo, das identificações raciais como um problema histórico, né? Como a palavra negro foi associada à experiência da escravidão e do estigma da escravidão, como muitas vezes um pardo era apenas um processo de ascensão social, não necessariamente um processo de mestiçagem, porque a palavra negro estava interditada ou colada a determinadas experiências sociais nos seus lugares, como ela pode ser retomada, né, toda uma problematização de pensar as identidades e os processos de racialização como tema do historiador. E por outro, eu acho a associação entre escravidão e história política. Né, pensar a escravidão e cidadania como a experiência, né, a escravidão basicamente é algo, no momento de criação do Estado Nacional Brasileiro, ela negava, né, ao escravizado, enquanto instituição histórica, né, a cidadania brasileira, mas a princípio rompia com as restrições de mancha de cor à população livre de cor, é o termo de época, né, do período colonial, reconhecendo teoricamente a cidadania dessas pessoas. Né? Então, começar a discutir essa experiência da cidadania das pessoas livres de cor e das pessoas que faziam essa transição, que era a maioria da população brasileira no século XIX, e principalmente pensar, conseguir encarar, conseguir trabalhar com a problemática do pós-abolição. Né? Entender que a sociedade brasileira é uma sociedade pós-escravista, uma sociedade, né, da República, e que não só, né, a historiografia até o final dos anos 80 tinha uma dificuldade enorme em trabalhar nas fontes, exatamente por causa do silêncio, fazer o próprio silêncio um tema de pesquisa, né, tinha uma enorme dificuldade de trabalhar nas fontes com a experiência negra pós-abolição, né, apesar dos guias de fontes, esse era um tema extremamente complexo. As teses dos anos 80 que tentaram trabalhar com essa questão, eu cito em especial o trabalho lá em Botequim, do Sidney Chalhoub, que foi uma tese que começa querendo trabalhar com o negro no pós-abolição e acaba trabalhando com o trabalhador nacional, o imigrante, não atinge, né, porque não tinha, quer dizer, tinha até pergunta, mas não conseguia trabalhar com as fontes para pensar essa experiência. A gente reformula a questão, né, ao problematizar essa questão das identidades de cor, ao reproblematizar o silêncio, acho que a temática entra com muita força a partir dos anos 90 e do início de 2001, possibilitando trabalhar com rever as fontes tradicionais. E aí eu acho que eu vou passar, vou passar para outros slides, mas trabalhando também com o que eu chamo de fontes de memória. Eu vou falar já desse tema. Em termos de acervo, já que a gente pensa aqui em termos de acervos, né, além dessa presença, da enorme presença, né, dos registros em relação à experiência escrava, a possibilidade, como se reiluminou hoje. Nós fizemos em 2012 um seminário sobre pós-abolição no mundo atlântico, são 3 volumes de papers, trabalhando as mais diversas documentações que conseguem iluminar a experiência, não só a experiência dos últimos libertos, daqueles que viveram a experiência da emancipação no 13 de maio, como a experiência de racismo, né, antes de difícil manejo, né, pela historiografia. Por fim, aí pensando questões clássicas, eu não vou me aprofundar aqui, eu acho que eu já devo estar terminando, eu quero mostrar o último slide, mas eu devo marcar que há uma retomada nesse momento, e eu acho que isso é no mundo todo, de pensar as grandes questões estruturais, né, os vínculos entre capitalismo e escravidão, e entre escravidão e racismo como discussões estruturais. Em termos, nos 2 casos, também em termos de capitalismo e escravidão, eu destacaria a importância de que se está revisitando nesse momento o grande boom de tráfico, o último boom de tráfico de escravos no Valongo, e depois o boom de tráfico ilegal. São quase 2.500.000 pessoas que entram, né,
entre 1820 e 1850, né, nos últimos 10 anos de tráfico pelo Valongo e mais os 20 anos de tráfico ilegal, e a construção de mega propriedades com 500, 600 escravos no Vale do Paraíba, e senhores com milhares de escravizados, o que constrói e ao mesmo tempo todo um nexo de fazendas negreiras, né, esquecidas nesse complexo que se revisita nesse momento, que é construído junto com o nosso primeiro Estado Nacional e fica basicamente durante, apesar, né, na grandiosidade, né, do esquema produtivo, tem nexos no contrabando, ilegais que envolviam, esse é o meu olhar sobre essa discussão principalmente, basicamente esquecidos. Bom, vamos para o último slide, que eu acho, eu coloquei as discussões estruturais ainda ali nos anos 90, porque eu acho um desdobramento, é um jogo de crítica e autocrítica e de, né, debate de interpretações, mas eu acho que é uma outra tendência, né, que começa em Durban, como eu falei, no século XXI, e que também nos traz um outro tipo de fonte, que é pensar o historiador da escravidão e a história da memória, pensar o quanto a escravidão é um tema do tempo presente, né, como essa memória está politizada no tempo presente. Isso começa lá no início desse século, né, com as discussões em torno das cotas, onde começava a aparecer no jornal, não, mas tinha negro propriedade de escravo, na África também era escravista, aí tinha um outro que dizia assim, não, mas a história do racismo, a desigualdade na África, você começa, eu não vou entrar aqui na polêmica, mas era a forma como você lia os dados do passado estavam impactando nas discussões sobre políticas do presente, né? E nós, historiadores, passamos a ter que lidar com isso, né? E eu acho que dos movimentos importantes com os quais eu me envolvi, além disso, é a percepção de que essa última leva de escravidão foi muito recente, tem 150 anos, né? Muitas pessoas podem conversar com seu avô no final dos anos do século XX, com certeza. Foi quando eu comecei o trabalho de história oral junto com o Robson Martins, que está aqui, né, no início dos anos 90, né, Robson? E o avô dizia assim, não, eu vivi a abolição, eu fui cativo, meu pai foi cativo, né, eu vivi a abolição. Então, muita gente, né, isso era um não dito, né, um segredo de família, né, uma coisa pouco falada fora dos íntimos, mas se torna, a partir dos anos 80, nos anos 90, e no século XXI nós já tínhamos acervos, né, o acervo do Laboy é um deles, mas a Universidade de São Paulo tem outro, e hoje em dia inúmeros pesquisadores têm trabalhado nessa linha, de forma que você tem acervos de memória, com tradições familiares, com histórias familiares, com fotos familiares, com registros que permitem saber como essa memória da escravidão foi trabalhada dentro das famílias, né, dessa última geração de africanos que chega no Brasil no século XIX, e como o século XX impactou a forma como eles trabalharam publicamente essa memória, né? E isso coloca o historiador, né, talvez eu possa... Acabou o tempo, né? Porque não, aí seria... Eu teria o que eu apresentei ontem, né, um pouco isso está ligado... Coloca o Museu do Amanhã ali rapidinho. Eu só vou pôr imagens muito rápidas, mas todo o movimento de emergência, né, do movimento quilombola, que se fortalece a partir dos anos 80, né, mas que toma uma amplitude também maior depois de 2002, com o decreto que permite o autorreconhecimento pela Palmares. Hoje tem 5 mil quilombos reconhecidos pela Palmares, né, no Brasil todo, apesar dos problemas da complicação que é a titulação, eles passam a ser alvo de políticas públicas específicas, mas o que eu queria dizer é que essas populações, quase que de maneira, se não todas, mas majoritariamente, e no Rio, Minas, São Paulo, Bahia, com certeza, são diretamente ligadas àquela última geração de africanos escravizados, né? É essa memória escondida que foi publicizada
para construir essas identidades, essas reivindicações de uso, de propriedade coletiva na terra. Eu não vou colocar o primeiro filme, não, pode passar esse slide, isso é um filme. Isso também é um... Aqui, não, também pode ser um memorial, eu quero mais as figuras. Nós construímos mais uma. Eu tenho muito, porque esse foi com essa. Né? Esse é o memorial construído no quilombo do Bracuí, por exemplo, que é uma comunidade de negra, né? Uma comunidade quilombola, mas que se forma a partir da memória. Eles são descendentes de trabalhadores escravizados numa fazenda de desembarque clandestino do José de Souza Breves. Eles são libertos depois do final do tráfico e acabam recebendo a propriedade coletivamente, né, no inventário do José Breves, que não tinha filhos. Quase perdem a terra, lutam o século XX todo, sempre com essa ideia de que eram os herdeiros, né, do José Breves, mas você conversando com eles, eles começavam a contar tudo o que se acontecia naquela fazenda, os desembarques ilegais, né, as ligações com Moçambique, o cemitério clandestino, o enterramento dos que não sobreviviam. Eles são os guardiões da memória do crime contra a humanidade e a parte, né, que estava ali na tradição oral se torna pública agora e se torna fonte do historiador, junto com a arqueologia, para pensar esse tipo de propriedade. Pode seguir agora as imagens. Né? Esse é o Quilombo São José, que também é diretamente ligado a uma comunidade de senzala, né, do século XIX, que vive a abolição na região e participa dali do contexto de fugas de massas, né, forma um quilombo abolicionista. Pode mostrar as imagens, né? Essa é a história, rapidinho, agora eu estou acabando. Mas todos os depoimentos, né, em vários momentos dos anos 80, inclusive as releituras das mesmas narrativas, né, a partir da mudança da memória têm sido colocadas. Essa é a placa quebrada no dia que eles foram finalmente titulados, ela não entre, né, sem autorização. Eles já têm a posse coletiva da terra, mais um pouco. Mais a última imagem agora, não sei a última. O projeto vou apresentar à tarde. Assim. E aí essa é outra, também via história oral, muito claramente, há algum estudo demográfico nisso também, as migrações negras do século XX. Né? Claro que esses quilombos são aqueles que permaneceram em área rural, mas nós temos um movimento vigoroso de migrações negras dessas regiões cafeeiras para as cidades, né? Como via Estrada de Ferro. Pinheiral hoje, né, se intitula Cidade do Jogo, mas eles chegam no Rio de Janeiro, chegam aqui na pequena África, né, retornam, né, estão na base das escolas de samba, não apenas os baianos. A maioria dos fundadores das escolas de samba são migrantes dessas regiões cafeeiras. Então, a gente pensar a história dessas migrações negras no século XX para as grandes cidades, para o Rio de Janeiro em especial, me parece também algo onde esses acervos orais, né, de entrevistas com esse patrimônio vivo na memória dessas famílias, me parece extremamente importante. Bom, esse o panorama que eu queria trazer para vocês e a gente conversa aí no debate. Obrigada.